Quem está feliz? Eu estou feliz de estar de volta depois de muito tempo, né? Foram aí 2 meses que a gente não vinha viajando, pregando, ministrando. E eu sempre vejo esse momento, principalmente aqui, porque é a nossa casa, de trazer algo da parte de Deus. Quantos creem que Deus vai falar com você? Se você puder, só mais uma vez, coloque-se em pé. Eu queria que você orasse pelo irmão da direita e da esquerda agora. Desse a mão para ele ou para ela. Uma palavra do céu pode mudar a sua vida. O rumo, a direção, o que Deus quer fazer. Uma palavra somente. Então você vai orar para Deus tirar nessa hora toda ansiedade, tristeza, para que Deus possa paralisar nessa hora, que o seu coração possa estar aberto para receber a revelação. Pai, no nome de Jesus, nós acobertamos esse lugar agora com o sangue de Jesus. Oramos, Senhor Deus, por cada vida, cada família aqui representada. Oramos, Senhor Deus, pelo altar. Oramos, Pai, para que o Senhor venha cobrir a vida de cada um. Oramos para que o Senhor venha tocar, Senhor Deus, e remover tudo aquilo que não te agrada. Pai, no nome de Jesus nós oramos, vem com a tua glória, vem com o teu poder, vem com o teu mover. Senhor, desperta nessa manhã, Senhor Deus, algo em nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus, invade as nossas vidas. Tira, Senhor, tudo que possa nos afastar da tua presença, do alvo. Abre os nossos olhos, toca o nosso coração, visita a nossa mente, tira toda a dispersão, distração, nós repreendemos agora. Pedimos perdão, Pai. Pedimos perdão, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Se não temos discernido, entendido, Pai, o propósito de cada situação. E oramos para que hoje o Senhor venha esclarecer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de se assentar, vire para 3 ou 4 pessoas e diga: Deus vai liberar uma unção nova sobre a sua vida. Unção nova, unção nova, unção nova. Se você já o fez, tome seu assento. Bom dia. Glória a Deus. Quantos aqui gostam de viajar? Deixa eu ver. Eu também. Quem aqui já fez uma viagem que no meio da viagem, você nunca fez essa viagem antes? No meio da viagem você se pega assim, tipo, sem saber onde vai chegar. E você até pensa em parar. Quem? De verdade, tá ficando longe. Tipo, eu viajei para Petrópolis agora, umas semanas atrás. Nunca tinha ido para lá. Então foi daqui para o Rio. Eu, Silmara, 3 crianças. A viagem que todo mundo falava era 6, 7 horas. Foi para 10. Foi para 11. A gente parava para ir no banheiro. E eu sempre falo, se precisa ir no banheiro, fala agora. Eu não sei porquê, irmãos, as crianças não entendem isso. Não entendem. Porque, tipo, ia um, aí a gente falava, tá tudo bem. 15 minutos. 15, não estou exagerando. 15 minutos. Pai, eu preciso ir no banheiro. A vontade que dava, não vai, agora não vai. Mas é tipo assim, se ele fizer ali, é eu que vou ter que limpar. Então, ali mesmo já não dá. E eu sei, irmãos, que, não, de verdade, quantos já passaram por isso? Vai demorando e vai acontecendo os imprevistos. E aí tinha serra, não sabia que era serra para chegar lá. E pega a serra, e a serra estava parada, e a serra estava construindo. Aí o que ajudou, irmãos, no final, foi quando nós chegamos do outro lado. Daqui que nós vimos tudo que tinha para fazer e os lugares para visitar. Porque eu tinha que fazer essa viagem todos os dias. Nós ficamos em Petrópolis, ministramos em Campos Elíseos. Quando chegou em Campos, eu falei, eu queria um hotel aqui. Quando eu cheguei em Petrópolis, eu falei assim, é melhor a gente ficar aqui. E eu percebi que com isso, que tem viagens que a gente faz, que se a gente soubesse o que está do outro lado, o que está no final, a gente viajaria com uma atitude diferente. Quem pode dizer amém? Eu até pensei nisso, nesse título de livro. Acho que dá um livro isso. Eu estava pensando, alguns anos atrás, foi lançado do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Quem já ouviu falar? Uma Vida com Propósito.
Aí depois lançaram a igreja com propósito, ministério com propósito, mas nunca ninguém escreveu sofrimento com propósito. Não, fala a verdade, eu nunca vi. Talvez eu vou lançar um assim. Porque pensa bem, quando você passa pela situação, quando você passa pelo problema, passa pela dificuldade, se você não entende ou não percebe, ou Deus não te abre, porque Ele não vai abrir tudo, mas se Ele não te abre pelo menos um pouco do que vai acontecer lá na frente, o desânimo vem. E nessa manhã eu sinto algo no meu espírito, que o Senhor quer te fortalecer. Eu sinto que Deus está te preparando para algo maior. Eu sinto que Deus está para liberar uma porção dobrada daquilo que Ele tem para realizar nas nossas vidas e através de nós. Quem pode dizer amém por isso? Mas nós temos que entender que isso que nós estamos passando vai passar e faz parte do processo de Deus. E nós vamos ver a glória do Senhor manifesta. E nós vamos ver o renovo do Senhor. E nós vamos ver o Senhor visitando lugares que no passado foram lugares que foram destruídos na nossa vida. Eu quero profetizar nessa manhã, irmãos, que o Senhor vai dar um mapa, que o Senhor vai esclarecer, que o Senhor vai mostrar, que o Senhor vai revelar, e que você vai sair daqui fortalecido pelo poder de Deus. Se você crê nisso, pode dar um aplauso ao Senhor. Vamos começar então nessa jornada hoje em Marcos 10. Marcos 10. Marcos 10, quem achou, diga amém. E quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. A partir do 17 fala sobre o jovem rico que chegou até Jesus. Mas nós vamos adiantar até a parte onde chega Pedro. Porque eles se admiraram e ainda mais e dizendo entre si, quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, o verso 27, para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Quem crê nisso? Então Pedro começou a dizer-lhe, olha o que Pedro diz, irmãos, nós tudo te deixamos, tudo deixamos e te seguimos. Ele queria saber o que é a recompensa então, por eu ter largado casa, família. Nós deixamos tudo. Você percebe então que ele queria saber, bom, para eu estar junto contigo, então eu tenho que saber o que vai acontecer no final. Porque ele viu que os ricos, para herdar o reino dos céus, não pode confiar na riqueza. Agora ele pergunta, e nós que deixamos tudo, Senhor, para te servir, o que nós temos que fazer? Jesus respondeu, em verdade vos digo que ninguém que há deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Agora olha só, irmãos, a trajetória que ele foi falando, foi deixando. Agora o destino final disso é que não receba 100 vezes tanto já no presente. Não, você não entendeu. Se você tem deixado situações de lado para poder servir a Deus de verdade, existe uma recompensa separada para você. Se você tem se posicionado, se você tem buscado servir ao Senhor de verdade, não estou falando de servir meia boca, estou falando de você servir mesmo. Eu estou falando de você crucificar a sua carne e seguir ao Senhor a cada dia, e negar-se a si mesmo todos os dias. Jesus coloca para Pedro, você não está entendendo? A recompensa não é só lá na vida eterna, como muitos pensam, a recompensa começa aqui. 100 vezes mais, tanto já no presente, em casas, em irmãos, em irmãs, em mães, em filhos. Eles foram se animando, irmão. Eu penso que eles foram falando assim, uau, que demais o que a gente fez. Até que Jesus falou assim, com perseguições. Quantos querem 100 vezes mais? Tem gente que nem levantou a mão. Eu sabia. Não, deixa, 10 vezes tá bom. Cem vezes mais. Irmãos, eu penso assim, já que é para passar,
que eu tenho a 100 vezes mais. Porque de um jeito ou de outro a gente vai passar. Eu costumo falar isso, não adianta você chegar assim, eu sei que tem um dia que você pensa em largar tudo, eu até vi algo no Facebook, achei muito legal, que deram uma frase assim: hoje eu pensei em jogar tudo para o alto, mas depois eu pensei que eu ia ter que recolher, e mudei de ideia. Quantos querem 100 vezes mais? Você vê então, irmãos, que o destino final, eu vou dar, você vai ter 100 vezes mais já no presente, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, mas com perseguição. E no mundo por vir, a vida eterna. Então fala de duas recompensas, uma para agora e uma para depois. Quem pode dizer amém? Então você vê, há uma recompensa. Essa recompensa vem com perseguição. Agora olha só, no 31 ele fala, porém muitos dos primeiros serão derradeiros. E os derradeiros primeiros. E eu lendo isso ontem, e orando e pensando sobre isso, irmãos, porém muitos primeiros serão derradeiros, e os derradeiros primeiros, é porque às vezes a gente pensa que já era para a gente ter sido abençoado. Eu vejo que tem gente cansada, principalmente se você quer comparar a sua vida com a vida de alguém. Irmãos, não faça isso, isso pode desanimar, desencorajar. Mas a palavra garante uma coisa, irmãos, que na ordem de Deus, mesmo que você seja o último, para Deus você vai ser o primeiro. Então não é pelo que já está acontecendo, não é pelo que Deus já fez, não é pelas pessoas que se dizem abençoadas e você olha e você fala, não acredito que aquele cara foi abençoado. É o fato de você entender que na ordem de Deus, se você não é abençoado no começo, você vai ser abençoado no final, mas Ele declara, você vai ser abençoado. Quem crê nisso nessa manhã? Estavam a caminho, olha só, a jornada começa. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia diante deles, e eles se maravilhavam, olha só que tremenda essa parte, e eles se maravilhavam, e seguiam-no atemorizados. Eu penso que quando Jesus, eles se maravilhavam pensando nas 100 vezes mais, mas eles estavam atemorizados de pensar, que tipo de perseguição? Eu vejo isso aqui, porque você vê duas emoções que são opostas. Eles se maravilhavam e seguiam atemorizados. Tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: olha só, estamos subindo a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, o entregarão aos gentios, escarnecerão dele. Olha só, será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, condená-lo-ão à morte, entregarão aos gentios, escarnecerão dele, o açoitarão, cuspirão nele, o matarão, ao terceiro dia ele ressurgirá. Então se aproximaram dele Tiago e João, e em Mateus fala que a mãe também. Não, isso aqui eu acho sensacional, porque a mãe foi fazer um pedido para Jesus, para o filhinho da mamãe. Não, olha aqui. Então se aproximaram dele. Marcos pegou leve, ele falou assim, foi só Tiago e João, mas Mateus fala, a mãe estava junto. Os filhos de Zebedeu dizendo: mestre, pensa bem se não parece criança, irmãos, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Tipo, diz que sim, mas o que é? Não, fala assim primeiro. Ele lhes perguntou: o que quereis que vos faça? Eles responderam: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à direita, outro à esquerda. A gente não quer a presidência, só o vice e a tesouraria. Não, pensa bem, irmão, com tanta gente, com os discípulos, com a multidão, com tudo que eles estavam vendo, olha o pedido que eles fazem. Ou seja, eles não entenderam nada. Porque Jesus acabou de mostrar a trajetória. O destino final é ressurreição. E eles falaram: permita que nos assentemos na tua glória. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Não dá para nós desejarmos a glória de ninguém, em primeiro lugar, senão que estivermos dispostos a passar ou pagar o preço para chegar onde eles chegaram. Quem pode dizer amém? Amém. Verdade, irmãos. E isso no começo do ministério, quando você começa, você até pensa nisso. Eu pensava assim, eu via ministérios grandes e eu falava: uau!
Eu queria um ministério assim, e uma igreja desse tamanho, e coisas acontecendo e tal. Mas depois que você vai ver, irmãos, aquilo é a glória que foi dada, liberada para aquele ministério específico por causa daquilo que o ministério atravessou. Assim são com pregadores, com pastores, com líderes espirituais. Não adianta eu desejar algo que a pessoa tem se eu não estiver disposto a pagar um preço para chegar no destino final. Quem pode dizer amém? Eu vim nessa manhã para te dizer algo também, irmãos. A bênção não está só no destino final. A bênção está no caminho. Quem pode dizer amém? Eu vou falar de novo. A bênção não está só de você chegar no destino que o Senhor já te mostrou, te revelou, ou que você tem uma impressão que vai ser ali. A bênção está em você entender em que cada fase, cada processo, cada prova, cada dificuldade, cada vitória, cada conquista, o Senhor está também no processo. O Senhor está no processo da sua vida particular. Ele está ali junto com você. A palavra de Deus diz em Hebreus: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você pode não sentir porque o inimigo te oprimiu tanto, mas esse jugo vai ser quebrado hoje, porque o Senhor não te deixou, não te abandonou. Ele é com você, Ele é por você, Ele está em você, e Ele quer fluir através de você também. Aleluia. Quem pode dizer amém? Ele tinha acabado de falar, olha só o que ele fala: serei entregue aos principais, aos escribas, aos sacerdotes, condenar-me-ão, serei entregue à morte, entregue aos gentios, escarnecido, açoitado, cuspido, serei morto. E o povo estava pensando no quê? Na glória. Eu não vou nem perguntar quem quer glória agora, porque ninguém vai levantar a mão. Não quero mais. Eles responderam: concede-nos que na tua glória. Eles nem pediram uma glória para eles. Falaram: não, a gente se assenta na sua glória, tá bom. Nos assentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice, diga isso, beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo, diga, com que eu sou batizado. Responderam: podemos. Irmãos, olha só, essa palavrinha no original, são as duas. Cálice, no original é poterion. P-O-T-E-R-I-O-N, poterion. Poterion, cálice significa porção. Podeis vós beber da porção ou experiência de alguém, seja prazenteira ou adversa. Podeis vós beber disso. Podeis vós passar por essa experiência que eu passo. Jesus estava fazendo uma pergunta: ok, vocês querem o destino final? A pergunta então é: vocês estão dispostos a pagar o preço? Eu sinto isso hoje, de perguntar para você: quem está disposto a pagar o preço para ter mais de Deus? Batismo, a palavra baptisma. Baptisma significa imersão, submersão de calamidades e aflições nas quais alguém é submergido completamente. Ele foi batizado, irmãos, em sofrimento. Quem está disposto a pagar o preço? Ficou mais fraco. Agora olha uma outra jornada. 2 Reis. De alguém que desejava essa porção, essa experiência. 2 Reis 2. Segunda Reis 2. Nós vamos ler o versículo 9, onde fala primeiro da porção dobrada, depois voltamos. Diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de sobre ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim.
Quem pode dizer amém? Ele entendeu que para ter o que ele tinha, ele teria que passar por aquilo que ele passou. Peço-te porção dobrada, e eu creio nisso hoje, irmãos. Deus quer liberar a porção dobrada dele sobre você. Eu sinto que nós estamos vivendo, não só aqui, em todos os lugares que você vai, uma batalha muito grande. Ela é espiritual, só que nós temos sentido ela no físico também. Muitos estão doentes, muitos estão enfermos. Nunca orei tanto na minha vida por gente com síndrome do pânico, palpitação, ansiedade, gente querendo morrer, ao invés de chegar no final. Irmãos, vamos crer que a gente vai ir até o final. Vamos crer que o inimigo vai ter que aguentar e aturar tudo aquilo que Deus já prometeu e falou que vai fazer e já tem feito. Se é para ficar, que fiquemos então firmes e fortes. Não, ai Senhor, me tira daqui logo, Senhor Deus. Não, Jesus, volta logo. Não, Jesus, se é para ficar, eu vou ficar, mas vou ficar como um guerreiro. Você vê que Eliseu, ele queria a porção dobrada. Agora, olha só o que acontece quando chega no versículo 1, diz assim: quando o Senhor estava para tomar a Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Diga isso comigo: Elias partiu de Gilgal com Eliseu. O interessante, irmãos, que a palavra Gilgal, o nome Gilgal no original significa uma roda ou um rolo. O nome Gilgal significa uma roda ou um rolo. Olha o que aconteceu em Gilgal. Segura aí, depois a gente volta para esse texto. Josué 5. Josué 5, verso 9 diz assim: então disse o Senhor a Josué: revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na campinas de Jericó. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e espigas tostadas, comeram nesse mesmo dia. No dia depois, olha só o verso 12: no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não o tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Quem pode dizer amém? Porque tem algo profético aqui para você. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. O que eu vejo aqui? O Senhor falando que tem novidade para você. Agora você tem que estar disposto a colocar um machado nas situações que estão fazendo como se fosse um ciclo repetitivo na sua vida. Pecados, situações que se repetem, coisas no seu casamento, coisas no seu relacionamento, coisas que você olha que te impede de mover. Você vê que Elias chega para ele sai de Gilgal e ele dá a opção para Eliseu ficar ali, mas ele teve que sair de Gilgal. Eu quero declarar, irmãos, que você não vai viver só de milagre, mas você vai comer das novidades da terra que Deus tem para você. Quem pode dizer amém por isso? A palavra de Deus diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O requisito então é querer, e o requisito é obedecer. Se eu ouço, isso vai me motivar a obedecer. Quem pode dizer amém? O interessante, irmãos, é que nessas lições que Deus nos dá, Ele te dá oportunidades. Eu falo isso sempre aqui, se você nunca me viu para ministrar. Irmãos, a nossa vida, o que eu passo no Senhor é isso. De estar com o ouvido afiado para um momento que acontece alguma coisa, o Senhor falar, e na hora que Ele falar, obedecer. Agora, Deus não fica falando, irmãos, o tempo todo com voz audível. São impressões que Deus te dá. Quem pode dizer amém?
Tem uma que todos que já estão aqui há muito tempo já ouviram, mas é exatamente isso que acontece. Num momento onde não tínhamos condição, não tínhamos dinheiro, tinha acabado de receber uma oferta de $100. E o que eu tinha na carteira era 20. $100. Era tudo que nós tínhamos. Isso no mês de novembro. Kendrick estava para nascer em janeiro. Ainda tinha dezembro, janeiro, ele nasceu no dia 17 de janeiro. E ministrando na igreja, todas as noites, 8 noites, com aquela nota de 100 no bolso, veio uma pessoa, oro pela pessoa, a pessoa foi curada da coluna, a coluna foi alinhada, ouvimos os estralos. Quando eu fui pôr a mão a segunda vez na cabeça dela, o Espírito Santo falou aqui dentro: ela não tem o que comer em casa. Tipo, ok, poxa, desculpa, próximo. Quando Deus te mostra, irmãos, algo, é porque Ele espera que a gente faça algo. Quando há uma necessidade, não adianta a gente cruzar o braço e falar assim: ah não, o Senhor proverá. Quem pode dizer amém? Quando nós vemos algo errado, não dá para assumir o erro e falar assim: ah não, todo lugar é assim. Irmãos, eu não aceito essa postura, porque Deus é santo e Ele chamou a igreja para ser uma igreja santa. Santo significa separado. Então se você não tem uma vida separada, Deus está te dando uma oportunidade de você entender, para chegar no produto final do seu GPS, no destino final, vai ter que passar por um processo, porque Deus chamou a todos aqui para pagar um preço, mas no final há uma recompensa. Eu não posso, porque eu vou prestar conta disso. Eu não posso me esconder atrás das pessoas que erram. Eu não posso chegar e falar assim: ah não, mas o que vão pensar? É melhor pensar o certo do que fazer o errado, porque vão pensar do mesmo jeito. Não aceito também quando fala: a igreja é tudo igual, o pastor é tudo igual. Irmãos, não é. Não é. Do mesmo jeito que Elias pensou que ele estava sozinho, que não tinha mais profeta na terra, tinha 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, 7.000 homens que comiam pão e água, estavam escondidos, mas estavam servindo ao Senhor em santidade. Quem pode dizer amém por isso? Então, irmãos, nesse processo eu coloco os olhos no fim, eu passo o que eu estou passando agora, o Senhor me dá a direção. Agora entenda isso, irmãos, existe ciclo, deserto, e isso tem que acabar, irmãos. Coloca um machado hoje, é legal, no maná cair do céu, é legal. Mas são 40 anos já, chega. Quem pode dizer amém? Mas para isso tem que estar disposto a trabalhar, a lutar, a pelejar, a fazer a sua parte, a fazer seu melhor. Tinham 32 reis que eles teriam que derrotar, tinham coisas que eles teriam que fazer. A provisão ali daquela de provisão do espremido acabou, mas há uma provisão maior, separada e preparada para você. Chamei a moça, só queria tirar a dúvida, você não tem o que comer em casa? Não, ok. Olhe para minha carteira, nota de 20, nota de 100, Silmar em casa, 2 crianças, terceira vindo, sogro vindo, a sogra vindo. E naquele momento eu tinha uma escolha: obedeço ou amarelo. Olhei para ela, 3 crianças. Aí pensei: a de 20 não dá. Pego a de 100, amasso na minha mão, coloco na mão dela. Não queria aceitar, eu falei: pelo amor de Deus, recebe. Porque quando Deus dá uma impressão dessa e Ele confirma que é aquilo mesmo, é melhor você fazer. Quem pode dizer amém? Ela chorou. O que eu não sabia é que o marido tinha deixado ela, com 3 filhos, afastado dos caminhos do Senhor. E naquele dia ela volta para Jesus por tudo aquilo que aconteceu. Por Deus se preocupar tanto de usar um pregador de outra cidade para tocar numa necessidade que não é tanto, mas era tudo que eu tinha: $100, R$220. Dia seguinte, o dia onde eu seria abençoado, irmãos, de uma forma milagrosa, porque a igreja não tinha 50 pessoas, eu ganhei 40 vezes mais do que eu dei para aquela moça. Eu tenho que crer. Pensa bem, irmão, se eu soubesse
que tinha 40 vezes mais, eu tinha dado os 20 também. Quem pode dizer amém? Amém? Você percebe, se você sabe onde você vai chegar, isso te dá força para continuar. Irmãos, eu estou nessa manhã declarando aqui que o lugar que Deus tem para você é de novidade. Assim como foi em Canaã, vai ser na sua vida. Você pode ter vivido o melhor de Deus até aqui, não se compara com aquilo que Deus vai fazer ainda. Mas você tem que sair de Gilgal. Outra coisa que acontece em Gilgal: Gilgal era um lugar onde os profetas estavam, onde tinha uma escola de profeta. Irmãos, é fácil ficar no meio de profeta e precisar de uma profecia, e você está lá no meio e receber algo. Mas Elias estava falando para ele assim: você quer o sobrenatural, você quer a porção dobrada, você vai ter que aprender a caminhar sozinho na presença de Deus, e ouvir de Deus, e não depender do homem, depender de mim para falar com você. Não sei quem é, toma cuidado, irmãos. Tem alguém aqui, você fica nessa de: vou buscar a palavra, eu vou buscar uma palavra, eu vou buscar uma palavra, até que você encontre uma palavra que torce a sua cabeça. Busque na palavra. Não vai buscar uma palavra, qualquer um pode dar uma palavra. Você está passando por uma cartomante, ela pode dar uma palavra. Busque a palavra de Deus, porque aí você tem o respaldo, irmãos, do céu. Deus, o Senhor falou. Quem vai viajar agora, quem vai para a África? Deixa eu ver, levanta a mão. Bem alto. Tem gente que nem sabe mais, levantou. Em nome de Jesus, entre no país como a palavra fala: bendito serás ao saíres, bendito serás ao entrares. Irmãos, qualquer atitude nossa deve ser: Senhor, eu vou lá como embaixador do teu reino. Então eu creio que vai ter anjos à minha disposição. Eu creio que o Senhor vai preparar um caminho. E eu creio que se não tiver um caminho, o Senhor vai fazer um caminho no deserto. Eu vou ali para levar a palavra, levar a revelação, levar a comida, levar alimento, levar tudo isso, Senhor Deus. Então em nome de Jesus, Pai. Irmãos, você tem que ter uma, não estou falando de soberba, estou falando de você ter uma atitude de crer. Igual quando as pessoas chamam: pastor, como o senhor viaja tanto de avião? O senhor não tem medo? Não. Por quê? Porque o destino do final eu não cheguei ainda. Então o meu avião não vai cair. Eles tinham que pagar para mim viajar. Quem pode dizer amém? Amém. Verdade, irmãos. Nessas viagens todas, irmãos, são 17 países, e viajando, e pregando, e ministrando. Aí chega num país e vê um nome que não é brasileiro, e vê o último nome que é brasileiríssimo. E aí eles não acreditam. Aí já passamos inúmeras situações de chegar: não, vamos ter que chamar a polícia secreta. Ok, pode chamar. Por dentro, não é que eu não sinta o medo, que não dá aquele... Mas aqui dentro, a palavra de Deus tem que ser mais forte. Aqui dentro eu tenho que lembrar de um versículo e pensar: Senhor, eu estou aqui como embaixador do teu reino. Não vim fazer nada errado, não vim levar nem trazer, não vim fazer contrabando, eu vim ministrar a tua palavra. Então eles são uma autoridade, eu também sou. Irmãos, põe a mão aqui do lado, põe assim: existe uma autoridade sobre a sua vida. Você tem divisa do alto, você tem divisa do céu. Para de ficar pensando que você é vítima. Você não é vítima, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É assim em cada situação. Deus te dá um impulso, te dá uma impressão. Vai comprar casa, não vá como um mendigo, não vá como um coitado. Se você crê que é o tempo de Deus para ir ver casa, vá com ousadia. Vai procurar emprego, não fica pensando: não tenho condição, eu não posso, não estudei, não sou capacitado. Irmãos, a unção do Senhor te capacita. Você fez a sua parte, está cansado do seu emprego, comece a procurar outro. Deus vai abrir a porta, Deus vai te abençoar, e no final você vai falar: isso foi Deus. Não, isso foi Deus. E os outros vão falar: foi Deus mesmo. Eu tenho uma divisa. Já contei de acidentes que nós passamos aqui, irmãos, do carro rodar
e rodar, e a gente não perder a direção até de onde era a frente. Mas não capotou, não pegou fogo, não batemos em outro carro. Por quê? Porque há uma divisa. E a primeira coisa que eu falei não foi palavrão, foi Jesus. Ai, Jesus! E o carro rodando, irmãos, na neve. Eu, Silmar e o Kendrick atrás. Sangue de Jesus tem poder. E declarei o sangue de Jesus, irmãos. O sangue de Jesus tem poder mesmo. Não é só alguma coisa que você fala assim, está passando na rua, você vê uma coisa, o sangue de Jesus tem poder. Olha que coragem que eu tenho. O sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Não, o sangue de Jesus tem poder. O que Jesus fazia? Deu uma palavra, passa para o outro lado, no meio, vem o levante, vem as ondas, vem o vento contrário. Jesus anda em cima daquilo, irmão. Você acha que não há lição para a gente ali? Quando o inimigo vem contra você, vai contra ele. Não adianta. E derruba esse cão para não levantar mais. O carro para. Silmara, você vai descer do carro para ver como é que está o carro. Eu falei, não. Por quê? Eu falei, meus joelhos estão tendo comunhão um com o outro. Gente, o Kendrick atrás, 2 aninhos de idade. A cara dele foi demais. Só faltou ele falar assim, vai outra vez. Meu Deus, o carro inteiro rodando, aleluia. Quantos querem dessa novidade? Diga amém. Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui. O Senhor, fica-te aqui. O Senhor me enviou a Betel. Fica-te aqui. Olha só como era um teste, irmãos, o que estava acontecendo. Quem pode dizer amém? Amém. Fica aqui. Lembra lá atrás que Elias tinha um outro moço que acompanhava ele? E quando Eliseu fugiu de Jezabel, ele falou a mesma coisa, fica-te aqui. E ele ficou. Escute isso. Não deixe o seu link, a sua conexão com a porção dobrada para trás. Vou falar de novo. Não deixe o seu link, a sua conexão com a porção dobrada para trás. Viva com propósito. Diga isso para alguém, viva com propósito. Eliseu discerniu, irmãos. O meu destino está conectado com o de Elias. Aonde Deus está me levando, é com ele. Você vai passar por momentos. Ele fala para ele, fica-te aqui. O Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu discerne e disse, tão certo como vive o Senhor. Olha só, ele estava falando de aliança aqui, irmãos. Tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Irmãos, quem está disposto mesmo, de verdade, a descer, se preciso for, para receber a porção dobrada? Porque não é, irmãos, numa atitude de soberba. Não é achando que eu mereço, eu tenho que fazer e acontecer e Deus está comigo e tal. Não, não é essa atitude. A atitude é, Senhor, existe algo lá no fim e eu sei que o Senhor está trabalhando aqui no meio. O Senhor está fazendo algo na minha... Não estou entendendo agora, mas eu sei onde o Senhor está me levando. E o Senhor está me levando para um lugar de porção dobrada. Betel, segundo o teste, significa casa de Deus. Diga isso, Betel, casa de Deus. Olha só, Gênesis 28. Gênesis 28, 16. Melhor, o 11. Olha o que diz no 11. Partiu Jacó de Berseba, foi a Harã, chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir.
Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. Olha no 16, teve um sonho, teve uma visão. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Diga isso: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Qual lugar? Betel. O que acontece em Betel, irmãos? Betel é o lugar que, por causa da dificuldade, por causa do problema, por causa de tudo que você está passando, você dorme num lugar duro. Mas num lugar duro Deus também se manifesta. Ele se deita sobre a rocha. No meio de tudo aquilo, os céus se abrem. No meio de tudo aquilo, o Senhor corrige a sua maneira de enxergar. No meio de tudo aquilo, Deus toca na sua mente. Irmãos, deixa eu falar isso para você. Sempre que você descansa sobre uma rocha e os céus se abrem, essa rocha não é uma rocha, essa rocha é o próprio Senhor Jesus. Fica ligado, irmãos. Quem está passando aqui por um momento difícil, principalmente quando você fala, que dureza, ok, é nesse lugar, é nesse momento agora, que os céus podem se abrir, os seus olhos vão enxergar, que os anjos do Senhor estão subindo e descendo, isso é Betel. Você deve passar por Betel e tomar posse, que é no meio da prova, Deus vai se manifestar. Quem pode aplaudir o Senhor por isso nessa noite? Olha o que ele faz: temeu, disse: qual terrível é este lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus. Então se levantou Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, erigiu-a em coluna e derramou azeite em cima dela. Chamou aquele lugar Betel. Esse travesseiro que você usou na hora da prova, presta atenção, esse travesseiro que você usou na hora da prova vai se tornar na coluna da sua experiência com Deus. Vira para alguém e fala: não deixe o seu travesseiro te enganar. Desceram a Betel. Aí vem os filhos dos profetas que estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu, perguntaram: sabes o que o Senhor hoje tomará o Senhor sobre sua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos, não fala mais nada. Então Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui. Olha só, ele sai de Gilgal, sai de Betel, e não era distância pouca não, irmãos. Um é 6,5 km, o outro é 8 quilômetros. Olha que jornada que ele estava fazendo. Quantos querem porção dobrada? Fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram para Jericó. Diga isso comigo: Jericó. Jericó, irmãos, é o lugar onde as muralhas caem. Jericó é o lugar onde as muralhas caem. O que tem a ver? O que eu vejo como muralhas? Formas de pensar, coisas mentais, bloqueios, impedimentos, barreiras na sua mente vão cair por terra. Hebreus 11:30 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó. Diga isso: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Amém? Olha só o que Romanos 12:2 diz na Bíblia a mensagem: não se ajustem demais à sua cultura. Não se ajustem demais, não aceite demais, não, é normal, não, todo mundo faz. Não se ajuste demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais.
Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês, tratem de atendê-lo, diferente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês. Eu disse que Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Pastor, eu estou passando por uma muralha, não sei o que fazer. É pela fé. Como que a fé vem? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Não adianta, irmãos, tentar buscar a resposta, a saída, o encorajamento em outro lugar, a não ser na palavra. Não adianta. Você pode até tentar, pode até durar um período, mas a ajuda que permanece, a ajuda que vai te levar até o fim, é a ajuda que vem da palavra. Então você vê que é a combinação do quê? De você estar na palavra. Jericó nos mostra que grandes muralhas são derrubadas com a palavra e com obediência. Porque quando você quer andar no sobrenatural, Deus vai te direcionar a fazer coisas loucas. Para que eu vou falar? Eu quero mais poder, mais unção, se eu não estou disposto a usar o que Deus já tem me dado. Irmãos, o evangelho é loucura para o mundo. Mas para nós é poder de Deus. Então, quando você tiver... Pensa bem, irmãos. Qual que é a direção, Josué? Rodear 7 dias. E aí? Não, ninguém vai falar nada. Nada. 7 dias. 7 dias. E no 7º dia? 7 voltas. E aí? Depois das 7 voltas, a gente dá um grito. Pensa bem, irmãos. Só isso, olha. Andar em volta daquilo que vai cair. Por quê? Porque Deus falou. Mas não preciso falar nada. Não, feche a sua boca. Ele foi esperto também, irmãos, porque ele pensou, esse povo fala tanto. Não vão começar a curtir, tirar foto. Imagina, selfie no muro de Jericó. Não, você está no muro de Jericó? Por enquanto, por isso que eu estou tirando foto. 7º dia. Pensa bem, irmãos, no deboche. Porque quando a gente quer fazer o que é certo, irmão, sempre vai aparecer alguém para tentar debochar de você, da sua fé e da sua posição em Deus. Por isso que você tem que ter a firmeza de Josué. Não vou abrir mão, porque eu sei que a bênção final vai ser maior. Eu sei que existe uma porção dobrada. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele tem preparado algo para mim. Então, Senhor, me dá da Tua graça nesse processo, Pai. Abre os meus olhos só um pouquinho para eu enxergar, Senhor Deus, que o Senhor está me levando para um lugar de bênção. Senhor, um lugar onde vai ser melhor do que está sendo agora, mas eu tenho que chegar lá. Não adianta eu querer a glória, sentar à direita e à esquerda e não passar pelo que Ele passou. Querer autoridade, querer o poder, querer a unção, querer manifestar o poder de Deus, querer pregar e querer curar os enfermos, se eu não estiver disposto a passar por um processo, sabendo que tudo isso que acontece, a palavra de Deus diz isso, e nós falamos isso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Cada experiência vai contribuir para aquilo que Deus está fazendo e realizando nas nossas vidas. Tudo que você já passou até aqui, tudo que já aconteceu, irmão, em nome de Jesus, Deus quer tirar hoje, irmãos, é como se fossem espinhos que estão te torturando, machucando, ferindo. Em nome de Jesus, essas muralhas vão cair por terra hoje. Jericó, chegaram Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tornará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: fica-te aqui. Fica aqui. O Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse:
tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam parado, junto ao Jordão. Elias tomou a sua capa e, dobrando, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. O que é o Jordão? Jordão é o lugar onde o Senhor confirma a sua identidade. No Jordão, foi no Jordão que Jesus foi batizado. Lugar de batismo. Lugar que divide o antes e o depois. Lugar onde os céus se abrem e validam aquilo que você é. Quem pode dizer amém? Lembra que desceu o Espírito Santo em forma de pombo e a voz do céu confirmando: esse é meu filho amado. Irmãos, Deus vai confirmar quem você é. Se você não sabe, Ele vai confirmar, mas é no Jordão. Você viu que Ele teve que descer, 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 até chegar no lugar de identidade. Muitos passam crise de identidade. Tem pessoa que sai de uma crise entre outra, e é a identidade. Não fala até da crise dos 40. É onde eu estou. Aí tem a crise dos 50. Aí tem a crise dos 60. Ou seja, sempre tem uma crise. Agora, essa identidade, irmãos, tem que estar firmada na cruz. Quem pode dizer amém? Amém. Marido, Deus quer curar sua identidade. Mulher, Deus quer curar sua identidade. Tirar inseguranças, tirar incertezas, porque você ouviu tanta coisa, tanta pessoa já tentou, e às vezes, irmãos, o nosso medo é esse. Se você teme ao Senhor mesmo, o seu medo é você ser soberbo. Soberbo é outra coisa, nós confundimos, mas quando você está na presença de Deus, você tem que ter essa convicção do que você é nele, porque senão o diabo entra e faz arruaça na sua vida, entra na sua casa, você fica com medo, fica inseguro. Você tem que andar, irmãos, com a autoridade de Deus na sua vida. O inimigo vem, vai sair. Por quê? Porque é no nome de Jesus, não é no meu nome. Quando eu ministro cura, eu sei a identidade minha está em Deus. E em Deus nós vamos fazer proezas. E em Deus esses sinais seguirão aqueles que crerem. E em Deus eu vou impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. É identidade, irmãos. Quem é você hoje? O que é? Se perguntasse para você, define em 2 sentenças quem você é, você conseguiria? Sou depressivo, dependente de remédio, não consigo dormir, amargurado, triste. Você é filho do rei. Quem pode dizer amém? Amém. Dos reis, Senhor dos senhores. O Senhor tem um plano, Ele está trabalhando esse plano. Eu quero declarar, irmãos, que toda distorção de identidade vai cair por terra. Em nome de Jesus. Se foi através de abuso, se foi através de palavra, se foi através de violência, se foi através de, seja do que for, irmãos, Deus está tirando isso hoje em nome de Jesus. Seus olhos estão se abrindo. Você é amado do Senhor. E você deve se amar. Como que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem pode dizer amém? Amém. É ver alguém, irmãos, e sentir compaixão. Seja no farol, seja no mercado, seja onde for, irmãos. A pessoa se aproxima, você comunica o amor. E acredite, irmãos, quando você faz isso, a pessoa se surpreende. Porque quando eu faço isso em hotel, em restaurante, em viagens, aeromoças, seja o que for, quando eu falo um elogio, mostro algo que a pessoa fez, só para abençoar o dia dela, a pessoa fica constrangida. Irmãos, em nome de Jesus, olhe a sua volta. Olhe as pessoas que estão à sua volta. Olhe as pessoas do seu dia a dia. Não vai correndo, não, eu estou no propósito, aleluia. Aí vem a pessoa que precisa de um abraço.
E você, não posso, estou no propósito. Quem pode dizer amém? Essa semana eu tive o privilégio de reencontrar 2 amigos de seminário. 20 anos depois, irmãos. Um era uma senhora que nos ajudou muito, muito, muito. Principalmente quando não tinham o que comer. Ela fazia um brócolis com queijo e arroz que multiplicava na casa dela. 76 anos de idade. Fui. Sabe o que ela falou? Ela me chama de pastor Levi. Eu não sei nem o que vai ser da minha vida. Fiquei 21 anos em Londres, não aprendi inglês. Fui para lá para poder ajudar a minha família. Vim para cá, está cuidando de uma senhora que está com Alzheimer. Não tem casa para morar. Não ganha salário. Eu não sabia o que fazer. E você, se você quer ajudar a pessoa de fato, você tem que tomar cuidado para não ofender a pessoa quando você ajuda também. Não é só o fato de abençoar. Eu falei, como você vive? Ela falou, eu vendo pano de prata. Quanto é o pano de prata? R$10. Quantos você tem? 5. Eu falei, me dá os 5. Aí, conversando tal, aí ela falou, vou fazer 76 anos. Eu falei, quando? Setembro. Eu falei, opa, já dá para dar um presente. Ela ficou chocada. Porque da mesma forma que eu comprei para mostrar para ela, esse é o teu trabalho, eu te honro pelo seu trabalho, agora esse é o meu presente, por tudo que você fez na minha vida. Fomos visitar um outro cara. Mesma coisa. Morei com ele 6 meses. Vocalista de uma banda de rock. Gospel. E o diabo tentou fazer tantas coisas para machucar a vida dele. A única coisa que eu podia fazer, a mãe dele falou assim, ora pelo meu filho. Foi chorar com ele. Mais nada. Eu não conseguia falar. Coloquei a mão assim no ombro dele. Chorei. No final abençoei a vida dele. Orei pela mãe, orei pelo pai, orei pelos irmãos. Eu falo isso, irmãos, para falar que você olhe quem está à sua volta. Aquela criança que você passa, que se você vê no olhinho dela, ela só queria que você falasse oi. Aquela senhora que passa por você e os filhos não dão mais atenção, o que ela queria era só um abraço. Quem pode dizer amém? Eu creio, irmãos, verdadeiramente na identidade de guerreiro, mas nós temos que ser um guerreiro com o coração de Jesus. Então não é quebrar tudo e arregaçar e machucar todo mundo no processo. Eu vou quebrar tudo que o inimigo faz, mas vou tocar o máximo de pessoas que eu puder no processo. É pregando, é tocando, é abençoando, é beijando, é abraçando, é dando uma oferta, é indo no hospital, é indo na prisão, é indo na cadeia, é indo na África, é indo em outro país, é indo em outro estado, é indo em outra cidade, é servindo ceia, seja o que for, irmão. Você tem essa, amém? Você tem essa identidade, mas não seja soberbo. Havendo passado eles, terminando, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Respondeu Elias, coisa difícil pediste. Agora olha aqui, irmãos, olha aqui o segredo final. Se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. Pensa bem, você tem que estar muito ligado, irmãos. Pode ser a qualquer momento, você não sabe o momento, ninguém está falando que hora que vai ser. E você tem que ficar ligado, você está andando e olhando no cara. Indo eles, andando e falando. De repente um carro de fogo
Essa cena vai ser linda no céu também. Indo eles andando e falando, de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, meu pai. Olha que tremendo isso, irmãos. O que ele queria não era a porção, o que ele queria era a presença. Não fica indo atrás da bênção não, irmãos. Vai atrás do dono da bênção. Quando ele fala meu pai, ele teria a porção dobrada, mas ele preferia estar junto com Elias. Meu pai. Olha o que eu vi esses dias. Essa semana, eu estava pensando no filho pródigo, irmãos. Quando eu pensei nos dois, o filho pródigo não queria o pai, o filho pródigo queria o pão. Quantos na casa de meu pai que o servem não tem necessidade de pão? Ele volta para casa por causa da comida. Elias não queria a porção dobrada, ele queria a presença de Elias com ele. Eliseu. Quem pode dizer amém? Amém. Irmãos, nunca troque a presença. Nunca troque estar na presença de Deus pela unção de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Carros, seus cavaleiros, Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-os em duas partes, apanhou a capa que caíra de Elias, e voltou e parou à margem do Jordão. Então tomou a capa que caíra de Elias e feriu as águas e disse: onde está agora o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, essas se dividiram para um lado e para o outro. Eliseu passou, vendo os filhos dos profetas que estavam de frente dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, prostraram-se diante dele em terra. Quem pode dizer amém? Quantos querem dessa unção? Quantos querem da porção dobrada? Se você quer, vai ficando em pé agora, porque Deus quer te fortalecer. Vai fechando seus olhos, põe a mão no seu coração, vai tomando posse agora dessa unção. Pai, em nome de Jesus, o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para declarar que a porção dobrada está sendo liberada nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, visita agora cada um. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Shandorobo Shanderebas. Se você não ora, começa a clamar: Senhor, eu quero a porção dobrada, eu quero dessa unção, eu quero desse renovo, eu quero da sua glória, eu quero a sua presença, eu quero o melhor de Deus. Pai, no nome de Jesus, diga para o Senhor: eu estou disposto a continuar, estou disposto a avançar. Diga isso comigo: Senhor. Se for verdade, diga: Senhor, eu estou disposto a avançar, a progredir, a continuar, em nome de Jesus. Me perdoa pelas vezes que eu duvidei, que eu questionei. Perdoa, Senhor, se eu até murmurei. Em nome de Jesus, lava-me agora no teu sangue. Agora. Em nome de Jesus. É agora, irmãos, é agora. Rasga os céus. Ele olhou para cima. Coloca os seus olhos nos montes, porque é de lá que vai vir o seu socorro. Bem pesado. Em nome de Jesus. Porção dobrada. Porção dobrada. Porção dobrada. Porção dobrada. Coloque a mão no ombro de alguém e diga: porção dobrada. Porção dobrada. Porção dobrada. Em nome de Jesus.